Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias de amor mais extraordinárias já escritas. O romance entre Isaac e Rebeca. Se você já se perguntou se existe amor predestinado, essa história vai tocar seu coração. Imaginem só. Após a morte de Sara, Isaac estava mergulhado em tristeza. Abraão, seu pai, sabia que precisava fazer algo para ajudar seu filho a encontrar não apenas uma esposa, mas alguém que compartilhasse sua fé e valores. Foi então que ele enviou seu servo mais confiável numa missão especial. Este servo, que muitos acreditam ser Eliezer, partiu com 10 camelos em direção à Mesopotâmia, terra natal de Abraão. Mas ele não foi sozinho. Levou consigo uma oração e um plano divino. Chegando ao poço da cidade, ele fez um pedido muito específico a Deus. A jovem que oferecesse água não só para ele, mas também para seus camelos, seria a escolhida para Isaac. E é aqui que entra Rebeca, uma jovem de beleza extraordinária, mas mais do que isso, dona de um coração generoso. Sem saber que estava participando de um momento histórico, ela não apenas ofereceu água ao servo, mas se dispôs a dar de beber aos camelos até que estivessem saciados. Pensem só, um camelo pode beber até 100 litros de água. Multiplicado por 10, vemos o tamanho da dedicação de Rebeca. Mas o mais fascinante é que Rebeca não estava apenas no lugar certo na hora certa. Ela estava preparada para seu destino. Quando o servo revelou o propósito de sua viagem, ela demonstrou uma coragem impressionante. Imagine só, deixar sua família, sua terra, tudo o que conhecia, para se casar com alguém que nunca tinha visto. O momento do encontro entre Isaac e Rebeca é de tirar o fôlego. Isaac estava meditando no campo ao entardecer quando avistou os camelos retornando. Rebeca, ao ver Isaac, desceu do camelo e cobriu-se com um véu, seguindo os costumes da época. Foi amor à primeira vista. O texto bíblico nos diz que Isaac a amou, e ela se tornou seu consolo após a morte de sua mãe. Esta história nos ensina tanto sobre confiança, fé e amor verdadeiro. Mostra como Deus trabalha nos detalhes, orquestrando encontros que parecem coincidência, mas são divinamente planejados. Rebeca não era apenas bonita por fora, sua beleza interior, demonstrada através de sua generosidade e coragem, foi o que realmente a destacou. E vocês já pararam para pensar em quantas coincidências em suas vidas podem ter sido, na verdade, momentos divinamente orquestrados? Às vezes, estamos tão ocupados procurando amor que nos esquecemos de que o amor verdadeiro também nos encontra. Se você já sonhou com um amor predestinado, vai se encantar com essa narrativa especial. Tudo começou após a morte de Sara, mãe de Isaac. Abraão, já em idade avançada, tinha uma grande preocupação: encontrar uma esposa digna para seu filho. Mas não era qualquer pessoa. Ela precisava vir da sua terra natal, compartilhar da mesma fé e valores. Imaginem a cena. Abraão chama seu servo mais confiável e lhe dá uma missão importante. Ele deveria viajar até a Mesopotâmia, terra dos parentes de Abraão, para encontrar a futura esposa de Isaac. O servo, fiel e dedicado, parte em uma longa jornada com 10 camelos carregados de presentes. Chegando próximo à cidade de Naor, o servo para junto a um poço. Ali, ele faz uma oração tocante, pedindo um sinal divino para reconhecer a mulher escolhida. Ele pede que a jovem que se dispuser a dar água, não só para ele, mas também para seus camelos, seja a escolhida por Deus. E é nesse momento que acontece algo extraordinário. Antes mesmo de terminar sua oração, surge Rebeca, uma jovem de extraordinária beleza, gentileza e bondade. Sem hesitar, ela oferece água ao servo e se propõe a dar água também aos camelos. Pensem só, um camelo pode beber até 100 litros de água. Multiplicando por 10 camelos, vemos o tamanho da disposição e do coração servil de Rebeca. O servo, maravilhado com a resposta à sua oração,
presenteia Rebeca com joias de ouro e descobre que ela é justamente da família de Abraão. Que coincidência divina, não é mesmo? Rebeca o leva até sua casa, onde conhece seu irmão Labão e seu pai Betuel. Após contar toda a história e o propósito de sua viagem, a família de Rebeca reconhece que aquilo só poderia ser obra divina. Mas o mais impressionante é a atitude de Rebeca. Quando perguntada se aceitaria partir com o servo para se casar com Isaque, ela responde com um corajoso sim. Imaginem a cena: Rebeca deixando sua família, sua terra, tudo o que conhecia, para se casar com alguém que nunca tinha visto. Que fé extraordinária! A jornada de volta foi longa, mas quando finalmente chegaram, Isaque estava meditando no campo ao entardecer. O encontro dos dois é simplesmente poético. Rebeca, ao ver Isaque, desce do camelo e cobre seu rosto com um véu, como era costume. Isaque a recebe, casa-se com ela e a ama profundamente. O texto bíblico nos diz que esse amor trouxe consolo para Isaque após a perda de sua mãe. Esta história nos ensina tanto sobre confiança, fé e amor verdadeiro. Mostra como Deus pode escrever histórias maravilhosas quando confiamos em seus caminhos. Rebeca não só se tornou esposa de Isaque, mas também parte fundamental da linhagem do povo escolhido, sendo mãe de Jacó e Esaú. Pessoal, que história inspiradora, não é mesmo? Ela nos mostra que o amor verdadeiro vai além das aparências e das circunstâncias. É sobre confiar, ter fé e estar disposto a dar passos de coragem quando Deus nos direciona. Se você está procurando inspiração sobre relacionamentos guiados por Deus, você vai adorar conhecer essa narrativa especial. Tudo começou após a morte de Sara, mãe de Isaque. Abraão, já em idade avançada, tinha uma grande preocupação: encontrar uma esposa adequada para seu filho. Mas não era qualquer união que ele buscava. Era um casamento abençoado, com alguém que compartilhasse da mesma fé e valores. Imaginem só: Abraão enviou seu servo mais confiável para sua terra natal, carregando presentes valiosos, com a missão de encontrar a esposa ideal para Isaque. O servo, cheio de responsabilidade, fez algo extraordinário. Ele orou a Deus pedindo um sinal específico para reconhecer a mulher escolhida. E aqui vem a parte mais fascinante. Ao chegar no poço da cidade, o servo encontrou Rebeca. Ela não só ofereceu água para ele, mas também se dispôs a dar de beber aos seus camelos. Exatamente o sinal que ele havia pedido a Deus. A gentileza e hospitalidade de Rebeca foram os primeiros sinais de seu caráter excepcional. Rebeca era uma jovem de rara beleza, mas mais do que isso, ela demonstrou um coração servidor e uma disposição admirável. Quando convidada a deixar sua família para se casar com um homem que nunca tinha visto, ela demonstrou uma fé extraordinária ao dizer sim prontamente. A jornada de volta foi cheia de expectativa. E quando finalmente Isaque e Rebeca se encontraram, foi um momento tocante. A Bíblia nos conta que Isaque a amou e ela se tornou seu consolo após a perda de sua mãe. Que história linda de como Deus pode orquestrar encontros e relacionamentos. Esta narrativa nos ensina lições preciosas sobre confiança em Deus, a importância da oração na busca por um cônjuge e como o caráter verdadeiro se revela nas pequenas atitudes do dia a dia. Rebeca não conquistou Isaque por estratégias ou artifícios, mas por sua bondade natural e disposição para servir. O casamento deles foi muito mais que um arranjo familiar. Foi uma união abençoada por Deus que continuou a linhagem da promessa feita a Abraão. Através deles, Deus continuou seu plano de salvação para a humanidade. Amigos, essa história nos mostra que quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele pode escrever histórias de amor mais bonitas do que poderíamos imaginar. Ele conhece nosso coração e sabe exatamente o que precisamos.
Se você está em busca de um relacionamento, lembre-se, assim como Rebeca foi encontrada enquanto servia com alegria, mantenha seu foco em desenvolver um caráter íntegro e confie na direção de Deus. Após a morte de Sara, Isaque estava solitário e precisava de uma companheira. Abraão, seu pai, sabia que era hora de encontrar a esposa ideal para seu filho. Mas não seria qualquer pessoa, precisava ser alguém que compartilhasse da mesma fé e valores. É aí que entra em cena Eliezer, o servo de confiança de Abraão. Ele recebeu uma missão muito importante: viajar até a terra natal de Abraão para encontrar a futura esposa de Isaque. Pensem na responsabilidade. Ele partiu com 10 camelos carregados de presentes, mas carregava algo ainda mais valioso: uma oração no coração. Chegando ao poço da cidade, Eliezer fez um pedido muito específico a Deus. A jovem escolhida seria aquela que, ao ser solicitada água para beber, oferecesse não só para ele, mas também para seus camelos. Um teste de bondade e generosidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Rebeca apareceu no poço e, sem hesitar, não só deu água para Eliezer, mas se ofereceu para dar água a todos os camelos. Imaginem o trabalho. Cada camelo bebe cerca de 100 litros de água. Isso mostra o coração servidor e gentil de Rebeca. Mas a história fica ainda mais interessante. Rebeca era justamente da família de Abraão. Ela era neta de Naor, irmão de Abraão. Quando Eliezer percebeu isso, não teve dúvidas de que Deus havia respondido sua oração de forma extraordinária. A família de Rebeca reconheceu a mão de Deus nesse encontro e permitiu que ela partisse para se casar com Isaque. E aqui vem a parte mais romântica. Quando Rebeca avistou Isaque pela primeira vez, desceu do camelo e cobriu seu rosto com um véu, seguindo o costume da época. Isaque, que estava meditando no campo ao entardecer, recebeu Rebeca como presente de Deus. O texto bíblico nos diz que ele a amou e ela se tornou seu consolo após a perda de sua mãe. Que história linda de amor à primeira vista, não é mesmo? Esta narrativa nos ensina tanto sobre confiança em Deus, sobre esperar no tempo certo e sobre como o amor verdadeiro pode nascer de um encontro divinamente orquestrado. Não é sobre coincidências, mas sobre providência divina. O que mais me impressiona nessa história é como cada detalhe se encaixa perfeitamente. Da oração de Eliezer até o momento do encontro, tudo foi conduzido com tanto cuidado e precisão divina. É um lembrete de que Deus se importa com nossa felicidade e nossos relacionamentos. Se você está esperando por seu grande amor, lembre-se, assim como Deus escreveu essa história nas estrelas para Isaque e Rebeca, Ele também pode escrever a sua. O segredo é confiar e esperar no tempo dele. Pessoal, espero que tenham se emocionado tanto quanto eu com essa história maravilhosa. Após a morte de Sara, Isaque estava solitário e precisava de uma companheira. Abraão, seu pai, sabia que essa escolha era crucial não apenas para seu filho, mas para todo o futuro do povo de Deus. Por isso, enviou seu servo mais confiável numa missão especial: encontrar a esposa ideal para Isaque. O servo partiu para Harã, terra natal de Abraão, carregando presentes valiosos e uma responsabilidade enorme. Mas ele fez algo extraordinário. Parou junto a um poço e orou. Ele pediu um sinal divino. A jovem que oferecesse água não só para ele, mas também para seus camelos, seria a escolhida. E foi exatamente ali que Rebeca apareceu. Jovem, linda e, mais importante, com um coração generoso. Sem hesitar, ela não apenas deu água ao servo, mas se ofereceu para dar água aos 10 camelos também. Vocês têm noção do trabalho que é tirar água de um poço para 10 camelos sedentos? Isso mostra o caráter extraordinário dela. O mais fascinante é que Rebeca nem sabia que estava sendo testada. Ela simplesmente agiu com bondade natural, demonstrando as qualidades que Deus valoriza.
generosidade, disposição para servir e um coração puro. Quando o servo revelou o propósito de sua viagem à família de Rebeca, aconteceu algo único. Perguntaram a ela se queria ir. Numa época em que as mulheres raramente tinham voz em decisões matrimoniais, Rebeca teve escolha. E ela escolheu sim. Ela confiou na providência divina e partiu para uma nova vida. O momento do encontro entre Isaque e Rebeca é cinematográfico. Isaque estava meditando no campo ao entardecer quando viu os camelos se aproximando. Rebeca, ao ver Isaque, desceu do camelo e cobriu-se com um véu, demonstrando respeito e modéstia. O texto bíblico nos diz que Isaque a amou e ela se tornou seu consolo após a morte de sua mãe. Não era apenas um casamento arranjado, era uma união abençoada por Deus, baseada em amor verdadeiro e respeito mútuo. Esta história nos ensina tanto, nos mostra como Deus trabalha nos detalhes, como a oração sincera recebe resposta e como o caráter vale mais que a aparência. Nos lembra que o amor verdadeiro ainda existe e que Deus se importa com nossa felicidade. Pessoal, se você está procurando sua alma gêmea, lembre-se, às vezes, Deus escreve histórias de amor mais bonitas do que poderíamos imaginar. Confie no tempo dele e cultive as qualidades que verdadeiramente importam. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esse amor que transcende o tempo. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias inspiradoras da Bíblia. Fiquem com Deus.